Olá, pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao Circuito das Profissões desta terça-feira, 25 de maio. Eu me chamo Jordana, sou uma das consultoras do programa Orienta e estou aqui como apresentadora desse próximo momento, no qual a gente vai falar sobre estética e cosmética. Pessoal, já vou lembrar vocês, né? Para quem está no Rio de Janeiro e região e quer nos conhecer um pouquinho mais, entra lá no Instagram e nos segue, @Programa Orienta IBMR. E vocês que estão aqui no friozinho do Sul, Porto Alegre região, entra lá no Instagram, Programa Orienta Fadergues e Programa Orienta Uniriter. Os meus colegas estão colocando aí no chat para que vocês possam seguir, tá? Outra coisa bem importante nesse nosso momento, enquanto a gente conversa, vou apresentar as nossas convidadas hoje. Enquanto a gente conversa, vocês podem ir colocando as perguntas, as dúvidas de vocês ali no chat, que no decorrer da conversa eu vou perguntando para elas e tenho certeza que elas vão ter maior prazer em responder para vocês. E falando em convidadas, né, gente, eu gostaria de chamar nesse momento a professora Roberta Boyd, que é a coordenadora do curso de Estética do IBMR. Olá, professora, bem-vinda, tudo bem? Oi, gente, boa tarde, muito obrigada, tudo ótimo, graças a Deus. Bem-vinda, bem-vinda. A professora e coordenadora, na verdade, do curso de Estética e Cosmética da Fadergues, né, e da Uniriter, a professora Ciomara Monteiro. Boa tarde, professora, bem-vinda. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Que bom encontrar, né, todo mundo aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre a estética, que é uma área tão bacana. Eu tenho certeza que vão surgir bastantes dúvidas aí, curiosidades, é um tema bem legal. Com certeza. E a nossa professora, né, da Fadergues e apoia a coordenação de curso, que é Kesley Zen. Tudo bem, prof? Boa tarde, tudo ótimo. Boa tarde, um monte de gente aí, né, para aquecer esse nosso friozinho aqui do sul. Tá frio, eu tô no boa chá aqui, tarde, ó, eu tô no chá. Porque eu tô aqui na Fapa e aqui é gelado, né, você sabe? Gelado, verdade. Então, boa tarde a todos, profs, Jordana e todos os presentes. Sejam bem-vindas, professoras. Na verdade, assim, ó, para que a gente possa começar esse momento, né, eu gostaria de convidar vocês para que vocês se apresentem brevemente para o pessoal que está nos assistindo, né? E quem não está nos assistindo, as lives ficam gravadas, então depois para que o pessoal possa conhecer melhor vocês. Quem é que quer começar a se apresentar para o pessoal? Posso começar? Pode, prof, fica à vontade, é contigo. Posso. Eu sou a professora Roberta Boyd, sou professora e coordenadora dos cursos de Estética e Cosmética do IBMR, e eu comecei no IBMR como aluna. Então, eu entrei no IBMR como aluna de Estética, sou uma egressa, né, e eu brinco que eu só acabo sendo um exemplo para quem quer seguir na docência da estética, né, porque vê em mim esse resultado. Então, acho muito legal eu falar disso, porque vocês percebem que sim, a estética tem um futuro brilhante pela frente, a estética dá para seguir na carreira docência, então isso é muito legal da gente ver. E eu fiz estética em 2014, eu me formei em estética em 2014, depois emendei em uma pós-graduação, da pós-graduação eu fui para Portugal estudar estética, então eu fiquei em Portugal um tempinho, fazendo cursos e me aperfeiçoando em Portugal, e voltei com um convite para me tornar docente do IBMR, e depois de um ano na docência, eu me tornei coordenadora do IBMR. Então, essa é a minha trajetória. Hoje em dia, atuo como professora, como organizadora de eventos da estética. De vez em quando, eu invento umas modas, que a estética dá para fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, então a gente consegue. Atuo como esteticista porque eu amo, eu não largo isso de jeito nenhum. Eu acho que essa prática clínica faz a gente crescer. E continuo aí, o que aparecer pela frente relacionado à estética, eu vou, porque é muito apaixonante. Que legal, prof. Obrigada. Professora Kesley, pode dar sequência para a gente? Posso, sim. Eu tenho algo em comum com a prof. Roberta, também sou uma egressa da Fadergues, então me formei, fui a primeira turma de estética e cosmética da Fadergues. Também! Que legal! Então é muito bacana quando a gente vê assim, né, que a gente pode crescer na profissão lá onde a gente começou.
E uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos, eu quero falar para todo mundo que está aqui hoje, é a nossa profissão, ela não começa depois que você recebe o teu diploma. Ela começa no primeiro dia que você bota o pé dentro de uma universidade, dentro de uma instituição. Então, é muito importante isso, assim, sabe? Então, de lá para cá, já se vão 7 anos na área. Atuo também na prática clínica, acho isso fundamental, né? Então, eu já atuava desde a graduação, fazendo estágio, depois na prática clínica também. Isso é um diferencial legal do nosso curso, que ele consegue fazer com que a gente, mesmo estudando, né, na graduação, a gente já consegue fazer alguns procedimentos e já trabalhar, já estar no mercado, né? Então, é isso. Eu sou especialista em cosmetologia, em estética clínica avançada, e hoje estou docente, né, na FADERGS e apoiando a coordenação também. Há 1 ano e meio já. Obrigada, professora. Coordenadora e professora Ciomara, quer se apresentar para o pessoal, para que eles te conheçam um pouquinho? Claro, com certeza. Olá, pessoal, de novo. Eu sou parceira aí da professora Kesley, tá? Na FADERGS e também na Uniriter. Nós temos o curso também na Uniriter aqui no Sul. Eu sou farmacêutica de formação, já fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, e nessa fase da minha vida me vi apaixonada pela estética. Então, fui convidada também para coordenar o curso de Estética e Cosmética. Estou me aperfeiçoando na área, estou fazendo um MBA na área. Adoro a parte de magistral, de produção de cosméticos. Então, é nessa área que eu quero mais me aprofundar. E a professora Kesley tem sido minha grande parceira na coordenação de curso. E estamos aí juntas, né, abraçando esse curso maravilhoso que tem um mercado de trabalho fantástico. E estou apaixonada, né? Assim como vocês aí que estão assistindo, eu também fui picadinha pelo mosquito aí da estética e estou abraçando mais esse curso agora nesses últimos anos. Eu sou suspeita a falar também, adoro, né? E quando me pediram para apresentar, eu falei, com certeza. Então, assim, gente, eu vou, no decorrer da nossa apresentação, né, eu vou fazer algumas perguntas, vou direcionando para vocês e o pessoal ali vai perguntando no chat e aí eu vou direcionando também, né? Deixa eu começar ali com a professora Roberta e a gente já tem uma pergunta bem legal, que é o que te levou, professora Roberta, a escolher a estética? Vamos lá. Desde pequena, desde muito novinha, eu sempre gostei de fazer massagem. Eu ficava apertando todo mundo. Eu tenho uma mão bem pequenininha e gordinha e eu ficava apertando todo mundo. E eu não tinha noção que aquilo ali podia se tornar uma profissão, né? Todo mundo brincava, assim, a família inteira adorava, né? Fazia um trenzinho atrás de mim para poder ficar lá fazendo massagem. E eu não tinha noção que aquilo ali poderia se tornar uma profissão. Eu sempre gostei muito da área das ciências biológicas e tal. E quando eu comecei a procurar uma graduação, eu queria alguma coisa voltada para a saúde, né? Eu era muito apaixonada por saúde. E aí eu comecei fazendo educação física. E aí eu fui para educação física, chegou lá no 5º período de educação física, eu vi que eu não gostava muito de exercício, não era minha praia, muita questão do exercício. E aí eu descobri com uma amiga os cursos de estética e fui começar a fazer cursos de estética. Eu me apaixonei e eu descobri que aquilo ali que eu fazia na infância, que era a massagem na galera, né, cuidando da galera, já era a minha vocação, já era a minha profissão. E hoje em dia eu não me vejo fazendo outra coisa que não ser cuidar das pessoas, mas nesse formato, direto com as minhas mãozinhas, né? Então foi assim que eu entrei na estética. Seu áudio acho que está fechado, Jordana. Você estava falando alguma coisa que não saiu do seu áudio. Eu falei que legal, porque dá para ver a paixão pela profissão quando tu fala, né? Dá para ver nos teus olhos. Todo mundo fala isso para mim, Jordana. Todo mundo fala isso para mim, que meu olho brilha, né, quando eu falo de estética. Bom, eu vou começar, agora eu vou direcionar uma pergunta para a Prof. Casey, e é Prof. Kesley, desculpa. Mas o que faz exatamente um profissional da estética? Tu conta pra gente, professora, um profissional graduado em estética, o que ele faz? O que ele pode fazer? Claro, nossa, tem muitas possibilidades. O profissional de estética, ele atua muito além da beleza. Às vezes,
né? As pessoas leigas acham assim, é mais superficial, é supérfluo. Não, gente, a gente atua muito além disso. A gente traz saúde, bem-estar, autoestima para as pessoas. Isso não tem preço. A estética, ela pode trabalhar na área facial, com disfunções estéticas faciais, manchas, acne, pode trabalhar na área corporal, tratamento de celulite, estrias, gordura localizada, e capilar também, nas disfunções capilares. Então, tem muitas possibilidades. Além, claro, atuando depois da graduação, ministrar cursos profissionalizantes, na área docente também. Então, assim, coordenação de cursos também, clínicas de estética, né? Então, tem N possibilidades que dá para trabalhar na estética. É uma área muito ampla, né, professora? Muito, muito, muito. Vamos lá. A gente cresce muito nessa área, né? Professora Silmara, posso pode complementar? falar, claro. Para a gente fazer um bate-papo, assim. Acho que é importante para o pessoal, até eles estão perguntando aqui, quanto tempo dura a faculdade, né? O que é importante dos nossos alunos, né, eles saberem? É que a gente tem algumas diferenças entre os cursos, né? Tem cursos que são semipresenciais, tem cursos que são presenciais, tem cursos, por exemplo, aqui, FADERGS e Uniriter, a gente tem o curso de estética e cosmética, mas tem algumas instituições que vai mais para o visagismo, vai para algumas outras áreas. Mas eu acho que o mais importante é fazer o curso na área generalista, como a professora Kesley falou, né? Estudar corporal, estudar facial, estudar estética em cirurgia e medicina, estudar toda essa visagismo, tricologia, que é a área da estética capilar. Por quê? Porque no curso, no decorrer do curso, muitas vezes a gente se encontra gostando muito de determinada área que a gente nunca experienciou. Exato. Então, é bacana que no curso a gente vai se descobrindo. E o curso é super curtinho, né? A professora Roberta depois pode me complementar, mas assim, o curso é curtinho, dá para vocês depois se especializarem numa área que vocês quiserem mais, trabalhar naquela determinada área. Às vezes o aluno me diz assim, prof, eu não quero fazer essa disciplina de tricologia, porque eu nunca na minha vida vou trabalhar com cabelo. Aí eu falo, não diz uma coisa dessas, faz a disciplina, tu precisa fazer, faz parte da tua grade curricular, né? Faz a disciplina, porque depois vai lá saber se um dia tu te encanta por essa área, e aí o conhecimento básico tu tem durante o curso, tá? Concordo plenamente. Complementar? Eu concordo plenamente, e assim, complementando algumas perguntas que estão fazendo ali, o nosso curso ele é em média de 2 anos e meio, né? Ele tem a formação tecnóloga, então são 2 anos e meio, e quando a gente fala assim, de massagem, de terapias, tudo isso está englobado, né? Que me perguntaram ali se eu era massoterapeuta ou se eu gostava, tudo isso acaba sendo englobado dentro da área da estética. Existe a profissão somente de massoterapeuta, mas o esteticista, ele também é um massoterapeuta, ele é também um terapeuta capilar, ele também é um visagista, ele também tem muitas opções, né? Então, a profissão do esteticista, ela engloba todas essas outras profissões também. Eu amo massagem, né? Como as meninas estavam perguntando ali. Quando eu entrei na estética, pelo que a professora Silmara estava falando, eu fui pela área corporal, Silmara. Eu fui adorando corporal e saí de lá apaixonada por facial e por pré e pós-operatório. Então, assim, a gente muda durante os nossos anos de estudo, a gente vai mudando aquilo que a gente realmente quer. E hoje em dia é muito complicado você falar assim, eu vou estudar só isso na estética. Porque quando você pega um paciente, você quer cuidar dele como um todo. Você quer cuidar dele de tudo, todas aquelas disfunções que ele tem. E se você se foca somente numa especialização, se você se foca somente naquilo ali que você acha que gosta, você esquece de olhar para aquele paciente como um todo, né? Você esquece de ver que ele tem algumas coisas que são faciais, algumas coisas que são corporais, algumas coisas que são incômodo na área capilar. Então, a gente fala de estética como um todo. Aí já estou me apaixonando desse jeito, vou estudar. Bora, pessoal, que a gente trabalha com uma coisa fantástica nos dias de hoje, que é o bem-estar. Né? A gente trabalha com a apresentação da pessoa, como ela vai se apresentar, como ela vai estar bem, com a pele boa, bem cuidado, um cabelo bem cuidado, se gostando, com a autoestima lá em cima.
Então, o curso encanta também por isso, né, gurias? Porque ele faz com que a pessoa, com que o nosso paciente, entre aspas, nosso paciente, cliente, ele saia satisfeito, feliz. Então, é uma área muito gostosa mesmo de se trabalhar. Ai, que legal. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês, né? A gente já conversou um pouquinho sobre as áreas de atuação, mas se vocês pudessem passar para o pessoal que está nos assistindo, né? Exatamente com o que ele pode trabalhar. Então, me formei esteticista, em estética e cosmética. Para que lados eu posso ir apenas com o curso e sem, por exemplo, uma especialização? Alguém quer começar? Porque eu tenho uma lista aqui de tudo que o esteticista pode fazer. Pode ir lá, Roberta. Vai lá, Roberta. Bom, o esteticista ele pode trabalhar em clínicas e consultórios de estética, né? E existe uma grande diferença entre o técnico e o tecnólogo, né? A formação superior, você pode ser responsável por um espaço técnico que o técnico somente não pode ser, né? Ele pode só atuar sozinho. Então, a gente pode atuar em gerenciamento de espaços, em empreendedorismo dentro da estética, em produtos cosméticos, né? Existem hoje em dia fábricas que contratam esteticistas para ajudar na produção, na fabricação, na testagem de produtos cosméticos, então existe também essa possibilidade. Equipes médicas para trabalhar no pós-operatório, por exemplo, equipes dermatológicas para ser auxiliar ali do dermatologista, né? Existem algumas funções que o dermatologista não faz, quem faz somos nós, como uma limpeza de pele, por exemplo. Então, existe a equipe médica também. Existe o terapeuta capilar, existe a área de embelezamento. O que mais? Acho que só que me ajuda. Só isso. Só isso tudo, né? Só isso tudo. É muito bacana. A nossa área é muito ampla. Quando vocês falaram ali, ampliem seus conhecimentos, entrem de cabeça nesse curso, porque é bem isso. A gente entra, às vezes, focada numa área e a gente muda totalmente a nossa percepção. Eu mesma, quando entrei na faculdade, entrei amando facial. Hoje eu sou apaixonada no Vigo-Stem corporal. Então, é isso. Eu sempre digo, se entreguem ao curso, porque é fantástico. E tem todas essas possibilidades aí. Sabe uma coisa que eu acho muito bacana, Kesley e Silmara? A estética, você é esteticista onde quer que você vá, né? Você consegue trabalhar com estética, não tem idade para trabalhar com estética, eu fico encantada com isso. Né? Você pode estar lá velhinha trabalhando com estética, que não tem problema. Você pode ir para qualquer lugar do mundo trabalhando com estética, porque existe trabalho para quem é esteticista em qualquer lugar do mundo. E isso é uma coisa que me faz olhar para a estética como uma forma de, tipo, não tem... a gente brinca muito da questão do problema financeiro do país e tal, mas quem é que não quer ficar bonito hoje em dia? Né? Quem é que não se preocupa com a beleza e com a autoestima hoje em dia? Então, para a estética não tem muito tempo ruim, né? Para a gente só tem muito trabalho pela frente e muitas oportunidades. Eu acho que isso é bacana, Roberta, que tu estás pontuando a questão da internacionalidade. Porque hoje em dia existem muitos cursos emergentes por aí, pessoal, e nem todos são reconhecidos no mercado internacional. E hoje em dia, os jovens, não só os jovens, né, mas as pessoas estão com uma mentalidade um pouquinho diferente, né? Como aconteceu mesmo com a Roberta, né? Ela foi para Portugal. Eu tenho uma professora no curso que fez cursos fantásticos no Chile. Então, é uma profissão reconhecida internacionalmente. Isso é muito legal, porque vocês podem fazer curso em qualquer lugar do mundo, trazer novidades para cá. Gente, o mundo dos cosméticos é assim, ó... A França, né, Silmara? A França é uma porta aberta para o mundo dos cosméticos. É verdade. Eu me lembro que antigamente, como eu sou farmacêutica, a gente estudava, assim, dois princípios ativos que eram trabalhados em cosméticos. Hoje... Nossa, é uma infinidade de princípios ativos, inovadores, né? Os creminhos, os famosos creminhos milagrosos, né? Então, é fantástico, é uma área maravilhosa. Estética é uma área que apaixona. Silmara, deixa eu te perguntar, né? Você estava falando ali que existe campo de trabalho no mundo inteiro. E eu me formando, né? O aluno se formando em esteticista aqui no Brasil... Ele pode atuar como esteticista, fazer uma limpeza de pele, né, trabalhar como terapeuta capilar, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos. O diploma dele é válido?
Vou deixar a Roberta te responder, porque ela está fresquinha nisso aí. Ela foi uma que finalizou e foi para o mercado europeu. Conta aí, Roberta, para nós. Inclusive, tem uma aluna do IBMR hoje em dia, que é uma referência em estética, ela tem milhões de seguidores, e que ela está em Portugal fazendo mestrado de estética em Portugal, então o diploma é válido, sim, porém, tem alguns lugares que não tem a profissão de esteticista como formação de nível superior, então a pessoa que tem interesse de ir para fora do Brasil, ela precisa procurar onde realmente aceita o diploma de nível superior, para que ela possa entrar numa pós-graduação e no mestrado, mas é aceito sim. Portugal é um exemplo, a França é outro exemplo, então na União Europeia conheço pessoas que atuam como esteticista com um diploma de esteticista nos Estados Unidos, então tem realmente muito campus para fora do Brasil também. Perfeito, obrigada. Posso responder uma perguntinha claro. da Mariana? Que ela falou sobre a grade, né? Claro. Olha que linda nossa grade curricular. Legal, né? Mas eu vou contar o que significa isso, esses coloridinhos. Assim, ó, vocês têm uma formação básica, então no primeiro semestre vocês precisam entender de biologia, da biologia celular, o que acontece, né, na pele, por exemplo, quais são as camadas da pele, quais são as células envolvidas, né, aonde o cosmético vai atuar. Vocês têm disciplinas de histologia e de embriologia, que nós chamamos de estrutura e função humana. Vocês sabem que a pele é o maior órgão, né, do corpo. Então, a gente tem que estudar ele e entender o que acontece com esse órgão aí super proliferativo. E aí, dentro da grade curricular, vocês têm as disciplinas específicas do curso, que é o que a gente chama do bloco amarelo. Olha quanta coisa amarela tem aí, tá? Essas disciplinas, que é o que as meninas falaram ali, as profs, né? Tricologia, corporal, facial, estética e medicina e cirurgia. E aí vocês têm também, aliadas às áreas específicas, vocês têm gestão, vocês trabalham com gestão de clínicas e consultórios, vocês têm empreendedorismo dentro do curso. Então, notem a gama de conhecimento que vocês vão ter. Tem uma disciplina, pessoal, chamada Fundamentos de Nutrição. Por quê? Porque a gente tem que entender do que as pessoas comem, estão se alimentando, para entender o que está acontecendo com o corpo todo, com toda a nossa bioquímica. E no último semestre do curso, vocês têm uma disciplina chamada Habilidades Práticas em Estética, que funciona tipo um estágio, onde vocês fazem atendimentos, né, à comunidade, praticam mesmo, botam a mão na massa, e durante o curso também, né? Todas as disciplinas têm aulas práticas, tem conteúdo prático e conteúdo teórico, tá? Então, o currículo é completo, tá? Não se deixa de trabalhar nenhuma área. Primeiros socorros a gente tem também, imagem e comportamento. Muitas vezes o esteticista ele é chamado para dar consultorias em empresas, para falar sobre imagem e comportamento, como as pessoas devem se apresentar, como devem se comportar, né? Não podemos chegar numa empresa que nem a Beyoncé, né? Com uma unha desse tamanho, os cílios gigantescos, né? Então, isso também a gente trabalha na estética, não somente a questão, né, de tratamentos corporais e faciais. E deixa eu aproveitar que tu está falando da grade, Silmara, só para a gente... tem estágios ali obrigatórios no curso? Não, a Laura está perguntando, não tem estágio e não tem TCC, tá? Mas a gente tem, como eu falei para vocês, né? A gente tem essa última disciplina do curso, que é Habilidades Práticas em Estética, que funciona como se fosse um estágio, porque vocês praticam todas as áreas que vocês viram durante o curso. E aí, como a Roberta falou, né? Tem sempre evento, tem sempre curso de extensão, tem coisas paralelas acontecendo que fazem congressos. Nossa, eu nunca vi uma área que tem tanto congresso, tanta feira, tanta demonstração de produto do que a área da estética. Então, tudo vocês conseguem praticar, né? Conseguem levar a expertise que vocês estão adquirindo no curso para praticar durante a graduação de vocês. Te complementando, Silmara, a questão do estágio, não existe a obrigação do estágio, mas não que o aluno não possa atuar em estágio, né? Porque aqui no Rio, por exemplo, eu sou muito procurada pelas clínicas para indicação de estagiário, né? E o aluno ele pode ser estágio, aquele estágio não obrigatório, ele não tem a obrigação de fazer, mas ele pode estar lá dentro da clínica aprendendo a rotina da clínica, isso aí eles podem fazer, sem problema nenhum, mas realmente a obrigação no curso tecnólogo não tem.
Isso, verdade, Roberta, bem colocado. Nós temos aqui também, no Sul, muitos alunos fazendo estágio não obrigatório. Para o aluno fazer um estágio num determinado local, ele tem que estar matriculado num curso de graduação. Então, estágios não obrigatórios depois valem como as atividades complementares de vocês, que vocês têm que também cumprir no curso. Então, é bem bacana. A gente tem vários alunos aqui em estágio não obrigatório. Isso aí. A Lara, posso responder a pergunta da Lara em relação à característica das pessoas que trabalham na estética? Lara, não existe isso. A gente tem um curso que é 90% feminino, né? Infelizmente, ainda existe muito isso. Mas é um curso que tem portas abertas tanto pro lado do gênero feminino quanto do gênero masculino, tá? E não existe característica específica, existe o que você vai acabar se adaptando melhor, sabe? A gente vê profissionais trabalhando na estética de todas as formas possíveis, né? A gente vê aquela galera que gosta de um estilo mais diferente, com os cabelos de cores diferentes, né? Isso não é um problema para a estética, tá? O que vai acontecer é uma seleção um pouco natural das coisas. Se você tem um estilo diferente, você vai acabar atuando numa estética de um estilo diferente. Se você tem um estilo mais social, você acaba atuando numa clínica dermatológica que tem uma característica mais social. Então, acaba sendo uma adaptação dos seus estilos, tá? Mas não tem característica específica, não. Qualquer um pode ser esteticista. E a gente tem muitos meninos aí, né, fazendo maquiagem. Nossa, a gente tem demonstrações de visagismo e maquiagem do público masculino aqui bem forte, viu, Roberta? Nós aqui do Sul, que somos mais assim, né, a gente tem aquela fama do machista, né, que não quer se cuidar, né, bombacha, bota, não, aqui a gente está mudando muito. Né, Kes? Fala um pouquinho para nós aí das lives que a gente tem feito. Nós temos feito lives maravilhosas. Acho que a pandemia, ela nos afastou em alguns momentos, mas ela nos aproximou em outros. Então, a gente tem feito live com profissionais e com alunos fantásticas de maquiagem, pele negra, trans. Então, assim, tem sido muito bacana, sabe? E complementando um pouquinho, Roberto, essa pergunta da Lara, né? Falando um pouquinho das competências do profissional, né? A importância da gestão, a parte técnica é fundamental para a gente ir para o mercado de trabalho, né? Ter sucesso, mas a gente também tem que ter um olhar ampliado para a gestão, para o marketing. Isso tudo a gente tem na grade curricular, né, dos nossos cursos. E isso também demanda do profissional, porque a gente tem que ir além da técnica. A área de vendas é extremamente importante na nossa área. Não existe profissional que não venda, e existe um mito de que a saúde, né? Como assim venda na saúde? A gente se vende o tempo Lógico todo. Que é venda. Todo momento a gente está se vendendo. Então, isso é muito importante, isso é uma habilidade que a gente desenvolve durante o curso também, empreendedorismo, e nas próprias disciplinas específicas do curso, a gente sempre trabalha muito isso com os alunos. Eu acredito que a venda é essencial, né? O esteticista precisa vender o produto, precisa vender o serviço dele, né? Gurias, deixa eu fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta, assim, que eu acredito que a pandemia, na verdade, ela afetou todos os setores, né? Alguns até positivamente, enfim. E como foi a questão da estética nessa pandemia? Como a pandemia, de certa forma, afetou os profissionais e a profissão? Vocês podem nos contar um pouquinho? Eu posso falar um pouquinho, assim. Inicialmente a gente teve, sim, né, as clínicas tiveram que fechar por um período, então economicamente isso nos atingiu? Claro que sim, mas ao mesmo tempo a gente teve que se reinventar, né? Então, algo que antes a gente fazia, consulta estética, que o esteticista faz, mais uma atuação aí, né? Consulta estética, onde a gente avalia o paciente. Muitas vezes, quando a gente fazia presencialmente, agora na pandemia, a gente conseguiu fazer de forma online, uma consulta online. Assim como o nutricionista permitiu, né, o conselho dele permitiu que ele fizesse online, o médico, o esteticista também consegue fazer uma consulta online. Então, a pandemia, na verdade, ela agilizou um pouco esse processo que
já viria a acontecer, né? Antecipou um pouquinho. E, ao mesmo tempo, nos aproximou dos nossos pacientes. Esse contato com o paciente, ele tem que acontecer o tempo todo. E alguns profissionais se perdem um pouquinho nesse caminho, atendem, o paciente vai embora, não volta mais, ele não sabe o que aconteceu com o paciente dele. E agora, na pandemia, os profissionais se alertaram mais para estar próximo, cuidando realmente desse paciente. Então, as consultas online aconteceram, então foi um crescimento nessa parte, né? O mercado, ele continua aquecido. Eu até pesquisei um pouquinho para trazer para vocês, né? A Associação Brasileira da Indústria e Higiene Pessoal, a ABPEC, né? Ela trouxe aqui que o mercado, comparado a 2019 e 2020, de skincare, ou seja, aqueles produtos, né, para face, cosméticos, cresceu 30,9% em 2020. Em 5 anos, a estética, o mercado da beleza em si, né, ele cresceu 567%. O consumo da estética no Brasil, a gente só pede para os Estados Unidos em primeiro lugar e China em segundo. Nós somos o terceiro país que mais consome estética. E aí entra produtos, entra tratamentos, tudo isso. E se estima que de 2020 a 2030, a estética tem um crescimento aí de 10 vezes mais. Então, ele está sempre em ascensão, né? Vem a crise, vem a vírus. Obviamente, no início da pandemia, como eu disse, sim, tivemos, né? As pessoas estavam com muito medo, a gente não sabia como se manifestava esse vírus. Hoje já se tem um pouco mais de conhecimento, a gente toma todas as medidas necessárias, né? E aí, para a gente foi um pouco mais fácil, né, Kézia? Segurança. Para a gente foi um pouco mais fácil, porque a gente já atuava com biossegurança o tempo todo, então a gente já sabia fazer isso. Exatamente. Não mudou muita coisa, né? Não mudou para nós. Álcool, luva, touca, máscara, esses são nossos equipamentos, assim, ó, que a gente se gruda neles e nunca larga. Lavagem de mãos o tempo todo. Então, isso já era algo que... Isso está na nossa prática clínica. Isso aí. Complementando essa questão da pandemia, uma coisa que eu vi na questão que a Kézia falou de se reinventar foi o profissional que foi atuar muito mais no mercado a domicílio, né, na questão do atendimento a domicílio, porque os pacientes, muitas vezes, eles têm medo de ir até uma clínica ou de se expor em algum lugar, né, ou o atendimento acabou se tornando a domicílio pela questão do home office, muita gente em casa, então a massagem, as coisas que a gente fazia muitas vezes no consultório se tornaram a domicílio. Então foi uma das formas que a gente teve como se reinventar nessa questão da pandemia, né? E achei incrível a sua fala sobre o mercado, né? Sobre essas informações sobre o mercado, e complementando, é um mercado que nunca cai. Você não vê, a gente passa crises e mais crises, e o mercado da estética e da beleza, ele continua em ordem crescente, né? Ele continua ali na curva crescendo. Então é muito legal isso. Não, e mais uma atuação da estética, né? Trabalhar. Isso aí, home care. Home office, desculpa. Não, e eu percebo, na verdade, inclusive comigo, né? E eu acredito que muitas das pessoas que estão nos escutando percebem que na pandemia passaram a ser atendidas em casa, né? Fiz meu cabelo em casa, enfim, diversas questões assim, a gente transferiu ali do salão, onde a gente fazia, da clínica estética, né? E foi fazer em casa. E eu acho que tem uma mentalidade médicas, né, pessoal, por exemplo, de realmente que apareceram agora na pandemia, por exemplo, muita gente se queixando da queda de cabelo, por causa do aumento do estresse, do cortisol. Então, o profissional da estética muito requisitado. A questão do uso excessivo do álcool gel, porque a gente tem que usar, né, deve usar. E aí as mãos ressecadas, as unhas quebradiças. E a questão da saúde mental, né, que afetou muitas pessoas. Então, trabalhar o bem-estar, né, estar bem apresentado, bem arrumado, cuidando da sua aparência, também, né, é o papel do esteticista junto com os seus pacientes, com seus clientes. Isso aí. Verdade.
Com certeza. Bom, professoras, deixa eu fazer uma pergunta que não quer calar e eu acredito que seja a pergunta que todo mundo quer saber. Quanto ganha, mais ou menos? Eu sei que é bem variado e eu sei que é, mas em média, quanto ganha um profissional recém-formado, por exemplo? Eu vou dar o exemplo do Rio de Janeiro e depois elas falam do Sul, pode ser? Eu acho que o Ótimo, prof. mercado Claro. é parecido, mas tem uma certa diferença. Eu fiz uma frase, no primeiro dia que eu dei aula, eu falei uma frase e uma aluna ficou com isso gravado e eu nem lembrava dessa frase. E há 2 anos atrás ela lembrou dessa frase, que foi: o tamanho do teu salário vai depender do tamanho do teu sonho. Porque a estética, ela é muito ampla. Então, assim, você pode trabalhar muito e ganhar muito, como você pode ficar ali parado, sem motivação e ganhar pouco, né? Ou não ganhar nada. E a estética, por ter essa coisa tão livre assim, faz com que vocês não consigam pensar muito bem em salários específicos. Mas pensando em piso salarial e teto salarial, o piso salarial do Rio de Janeiro começa com R$ 1.374 e o teto em torno de R$ 2.365. Mas eu vou te dizer que a realidade é acima de R$ 5.000, tá? A realidade não é esse piso que a gente visualiza ali. E hoje em dia o mercado não tem muitos profissionais de carteira assinada, propriamente dito, né? A gente trabalha muito hoje em dia com a questão dos MEIs, né? Dos microempreendedores. E isso para a gente é uma vantagem muito grande, porque se torna parceiro do espaço, né? E ali você consegue trabalhar dentro do que você tem às mãos, né? Do investimento que você pode fazer com equipamento, com produto. Então, isso tudo vai determinar quanto você realmente vai ganhar, tá? Ótimo, prof. Meninas aqui do Sul, querem trazer um pouquinho sobre essa questão salarial aqui? Sim, isso que a Roberta falou é bem importante, né, Sil? E, assim, depende muito da experiência local, área que você está formando. E eu gostei muito da frase, viu, Roberta? É verdade. Muito legal, né? Eu não lembrava de ter falado isso. Quando ela falou, eu falei, gente, eu falei isso. Ela falou, professora, no meu primeiro dia de aula você me falou isso, e isso ficou na minha cabeça para sempre. Eu falei, nossa, que barato. Muito bacana. É isso aí. Aqui mais ou menos entre R$ 1.500, R$ 2.000, né? O básico, mas com certeza aí você pode chegar a 3.000, né? Com a tua experiência e passar disso. Eu sempre digo assim, e é muito parecido com a frase, né? Vai depender o quanto você quer ganhar. Quanto você quer ganhar? Porque a estética ela nos possibilita isso também, né? Mas os valores partem de 1.500, o básico, recém-formado, né? Quanto mais experiência você adquire, né? Quanto mais atendimento, depende também aí do local onde você atua, a área que você atua, você pode ganhar bem mais aí, parte dos 3.000. Eu falo muito com os alunos assim, que eles ficam muito curiosos com essa questão financeira, né? Eu falo muito com os alunos assim, olha só, eu me sustento desde 2011 com estética. Não, na verdade, desde 2006, porque eu comecei o técnico em 2006. Então, desde 2006 eu me sustento com estética. Eu viajo para fora do Brasil. Eu moro relativamente num lugar legal. Então, assim, dá para sobreviver com estética tranquilamente e fazendo o que a gente ama, né? Eu gosto muito de falar que a gente faz o que a gente ama. Verdade. Isso é importante, né? Professoras, deixa eu perguntar, é uma profissão regulamentada? Sim. Sim. Sim, nós temos a Lei 13.643 de 2018, que nos regulamenta. Então, essa lei, ela nos reconhece, nos regulamenta, fala lá das nossas competências, dos nossos deveres. Então, para quem quiser saber um pouquinho mais da profissão, pode procurar a lei aí, 13.643 de 2018. Perfeito, prof. Obrigada. Bom, gente, eu tenho uma pergunta aqui que eu acredito ser bastante interessante e bem curiosa, na verdade. Profissionais graduados em estética e cosmética podem montar protocolos para serem manipulados? E aí, como exemplo, solicitar a manipulação de um creme clareador com alfa, niacinamida, bisabolol, podem trabalhar com peelings químicos, formular, aplicar, enfim. Ciomara, a sua área, quer responder?
Olha, a questão da prescrição é muito própria de cada profissão, né? Manipular, produzir cosméticos é uma coisa, né? Tu produzir, tu lá e pegar uma formulação química, né? E colocar lá, vou botar um tanto de ácido cógico, vou colocar recipiente, vou colocar um pouquinho de produto oleoso, enfim, dar um produto final, que pode ser um gel, pode ser uma pomada, enfim. Isso não, isso o esteticista não pode fazer, né? Somente quem manipula esses produtos é o farmacêutico ou o químico, tá? Mas a questão da prescrição, existem alguns produtos que é possível, tá? Não sei se as gurias querem falar mais especificamente do que o esteticista pode indicar, né? Naquele caso ali do seu paciente. Assim, pessoal, é muito tênue, e isso vocês vão ver muito no curso. O que deixa de ser cosmético para ser medicamento? O quanto eu posso utilizar, a quantidade que eu posso utilizar, por exemplo, vamos pensar no ácido acetil salicílico, que é a aspirina. Hoje em dia se usa muito ácido acetil salicílico para espinha, né? Para fazer um peeling, para lavar o rosto com sabonetes que tem ácido acetil salicílico, para usar de forma tópica. Essa é uma coisa. Outra coisa é tu utilizar essa substância química como medicamento em dosagens de medicamento. Então é muito tênue, né? Essa linha. Por isso que a gente tem que ter muita propriedade para não sair prescrevendo aí o que a gente não pode, certo? Isso aí, show. Vou complementar pelo que a Kesley falou. Dentro da nossa lei vem específico falando que o esteticista trabalha com cosmético. Então, a prescrição de produtos cosméticos a gente pode fazer, principalmente dos produtos cosméticos que já são prontos, industrializados, né? Então, a gente tem lá uma gama de empresas profissionais, empresas que vendem na farmácia, e essa prescrição, e colocar lá o home care que meu paciente vai utilizar, o tipo de sabonete, o tipo de hidratante, o tipo de produto para celulite, isso eu posso fazer. O que eu não posso fazer, foi o que a Silmara falou, é mandar manipular uma formulação. Isso é parte do trabalho do farmacêutico e do químico. O que normalmente acontece na estética é a parceria multidisciplinar, né? A gente tem parceiros, a gente tem farmacêuticos que trabalham com a gente tem médicos que trabalham com a gente, então a gente pode ali numa parceria ver o que é melhor para a saúde daquele paciente, tá? Então a gente precisa atuar dentro do nosso limite, mas o conhecimento a gente precisa ter um pouquinho maior, mas a gente não pode passar daquilo que a nossa lei determina, que é trabalhar com cosmético, tá? Então a gente fica bem restrito a isso. Kesley, quer complementar? Vou complementar com um exemplo da prática clínica, que eu acho que é legal, assim, os alunos gostam bastante também de saber. Quando eu estou trabalhando, por exemplo, celulite, tá? Eu quero lá um ativo para orientar o uso dessa paciente em casa. Então, quais os ativos, quais os componentes daquele creme, daquela loção são importantes para atuar nessa disfunção? Uma centela asiática, uma cafeína, ok. Eu tenho meu objetivo, eu sei onde eles vão atuar, ou eu vou buscar algo industrializado para prescrever, ou eu vou fazer a parceria lá, multiprofissional, com a minha farmacêutica, e dizer para ela, eu tenho um paciente com essa disfunção, eu quero que ela utilize um cosmético para essa disfunção X com esse objetivo. E aí a farmacêutica vai dizer, Kesley, legal, então vamos fazer essa formulação para a tua paciente. E aí a gente indica para ela. É assim que funciona. Show de bola. Isso aí. Ótimo, prof. Muito obrigada. Agora, gurias, eu quero entrar aqui com vocês, na verdade, no momento a gente já está se encaminhando para o final, e aí a gente vai fazer um joguinho de perguntas e respostas, tá? São 4 perguntas essenciais que todos os professores respondem para a gente. Então, eu vou direcionar aí a primeira pergunta para a prof. Roberta. Qual é a principal lembrança que tu tem como esteticista? A principal lembrança que eu tenho foi uma paciente que eu fiz um atendimento, ela sofria de acne, e eu fiz um atendimento dela durante 6 meses, e ela chegava no meu consultório sem brincadeira, escondida, ela botava o cabelo para frente, ela escondia o rosto, ela baixava a cabeça, e ela tinha vindo de estados do Nordeste para o Rio de Janeiro e não tinha conseguido emprego ainda, né?
quando a gente começou a fazer o tratamento, 6 meses depois, ela voltou para mim e falou assim: Roberta, eu preciso te dizer uma coisa. Você me devolveu a vida. Eu falei: nossa, mas como assim eu te devolvi a vida? Eu tinha vergonha de mim mesma. E hoje em dia, como a minha acne melhorou, eu consigo me olhar no espelho e eu consigo ter coragem de enfrentar uma entrevista de emprego, de enfrentar o mundo lá fora. Então, isso para mim me marcou de uma forma absurda. Eu nunca mais vou esquecer essa frase que ela falou para mim. Tá? Então, é isso que faz a gente ser tão apaixonado por estética. Ai, que legal, prof. Muito legal. Kesley, um meme da estética. Nossa, teriam vários. Eu gosto muito de um da água com limão. Que a água com limão em jejum emagrece. Aí aquela história, né? Se o limoeiro ficar a 20 quilômetros da tua casa, com certeza emagrece, né? Vai emagrecer, né? E um meme, que é um meme, mas acaba sendo um mito na estética, é a urina, o xixi, a gordura sai do xixi, sai na urina, né? Não sai, gente. E assim, se tiver saindo alguma coisa no teu xixi, procura um médico, porque tá em falência múltipla aí, né? É isso. Tá acontecendo alguma coisa. Tá acontecendo alguma coisa muito séria. Ô, professor Mara, parece mentira, mas é verdade na estética. Ai, meu Deus, me pegou. Parece mentira, mas é verdade. Eu acho que uma coisa que acontece é o seguinte, que as pessoas procuram um esteticista para milagres, né? Que façam milagres com aquelas pessoas. Mas a gente sempre procura orientar a pessoa da maneira mais apropriada para o seu determinado biotipo, a sua determinada condição fisiológica. Porque não adianta, né, gente? Todo mundo tem o seu biotipo, tem o seu cabelo, tem a sua cor de pele. E eu acho que isso é importante, né? Parece mentira. As pessoas chegam querendo, por exemplo, tem a pele negra e querem ser uma Gisele Bündchen. Ou ao contrário, chegam com a pele bem clarinha e querem ser uma Beyoncé. Então, isso não acontece. Acho que melhorar, né, a sua estima dentro do seu padrão não é um desafio, é o que a gente pode melhor fornecer, né, para o nosso paciente. Ótimo, obrigada. Roberta, para a gente finalizar essa parte contigo, complete a frase. Quando eu me formar em estética, eu vou ser capaz de transformar vidas com as mãos. Ai, que legal! Que legal, adorei, prof, adorei. Muito legal. Gurias, eu realmente ficaria aqui conversando com vocês a tarde inteira, né? Porque eu acho que tem muita coisa para a gente conhecer, muita coisa para saber e muitas curiosidades. Mas a gente está aí no finalzinho, né? Eu adorei o nosso papo e eu queria aqui que vocês me deixassem, pessoal, uma frase, um conselho ou uma dica para quem está nos assistindo agora e tem interesse em fazer a faculdade de estética. Quer começar, Roberta? Olha, eu vou dar um conselho. Se vocês amam, façam, mesmo que as pessoas à volta de vocês digam que não é uma profissão que vale a pena. Porque vale sim, e a gente só se torna respeitado depois que a gente mostra o quanto a gente é capaz, tá? Então esquece o mundo lá fora e mete a cabeça e vai, porque vale muito a pena. Esse é o meu conselho para todo mundo que quer entrar na estética. Obrigada. Prof. Kesley, quer dar um recadinho para o pessoal? Sim, quero dizer para vocês, primeiro, que é uma profissão apaixonante. Quando vocês entrarem, vocês vão se apaixonar. Isso é fato. Procure informação com profissionais já, vão atrás, converse, isso é muito legal. E eu vou finalizar com a frase que eu iniciei, né? Que a nossa profissão, né? O nosso caminho profissional, ele começa não quando você recebe o diploma, mas quando você entra no primeiro dia de aula. E essa profissão é uma profissão que a gente precisa ter muita responsabilidade, porque a gente está atuando em saúde, com a vida das pessoas. Então, tenho muita responsabilidade. É isso. Perfeito. Prof. Silmara, quer finalizar a tua parte aí, dando uma dica para eles, um conselho para esse pessoal que quer fazer estética? Eu acho, pessoal, que uma profissão é que nem um grande amor.
A gente realmente tem que amar aquela pessoa e amar aquilo que a gente faz. E a gente tem que gostar de algo que te dê sempre coragem de ser cada vez melhor. Porque não adianta porque é bonito, porque vai passar um creminho, porque eu acho legal cuidar da minha pele, então vou fazer estética. Não. Vocês têm que gostar daquilo que vocês estão fazendo, porque só assim vocês vão se sentir realizados. Porque pensem, vocês vão investir, né, numa profissão que vai acompanhar vocês o resto da vida de vocês. Então, goste daquilo que vocês estão fazendo. Acreditem no potencial de vocês, não somente no que, como a Roberta falou, no que estão falando, sei ser esteticista, não sei. Não, acreditem. Trabalhar com bem-estar, trabalhar com a imagem, com o comportamento das pessoas é um grande trunfo nos dias de hoje. Então, desejo para vocês uma ótima escolha na profissão que vocês fizerem. E lembrem, sempre coloque o amor nas escolhas de vocês, que vocês não vão errar nunca. Ai, pessoal, obrigada, professora. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente, né? Realmente prazer foi nosso. É verdade. A quem participou, e eu vi que tivemos muitas perguntas. Espero que a gente tenha atendido e respondido a todas. A live fica gravada. Na sequência, vocês vão receber as orientações de como assistir a gravação, né? E vocês que estão aí, pessoal, fiquem ligados, que daqui a pouquinho tem mais Circuito das Profissões. Não esqueçam que lá no Instagram, né, no nosso Instagram aqui, o meu colega vai colocar aqui embaixo no chat para vocês, tá? Tá rolando um super sorteio, a gente tá sorteando um moletom, um tablet, uma squeeze térmica. A gente pode entrar? Pode, entra lá, vamos participar também. Né? O Diego vai colocar aqui para vocês, gente, no chat, o @Programa Orienta IBMR, para quem está no Rio de Janeiro e região, né? E @Programa Orienta Fadergs e @Programa Orienta Uniriter, para quem está em Porto Alegre e região. Tá, pessoal? Obrigada. Não saiam. Obrigada, gente. Já Beijo, gente. Tchau. Tchau. Escolha para todos. Até mais. Tchau.